Olá, Dani. Oi. Olá a todos que vão ver esse vídeo, preparado com muito carinho para todos. Bom dia, se você assistir de manhã, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai assistir. Nós estamos convidando você para assistir uma série que vamos fazer aqui, referentes ao Pêssar, a Páscoa. Queremos hoje fazer uma introdução geral e também falar um pouquinho sobre os objetivos que nós temos com esta série de vídeos. A nossa intenção e aquilo que isto pode trazer de contribuição para a nossa vida cristã, para a nossa devocional. Não há aqui nenhum objetivo de judaizar, nós não temos nenhuma pretensão de seguir algum tipo de rabinato, né? Mas simplesmente e totalmente seguir o texto bíblico e entender as coisas que aconteceram nos dias que antecederam a Páscoa, aquela celebração em que o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi imolado, foi sacrificado. Na verdade, ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. E eu volto a tomá-la. Este foi o mandamento que recebi de meu Pai. Então, a nossa abrangência será do dia 27, agora, amanhã, portanto, até o dia 8 de abril. Né? Vamos procurar falar dos acontecimentos específicos de cada dia nesta caminhada do Senhor Jesus Cristo, né? Na efetivação da nossa redenção, da expiação dos nossos pecados. Então, como eu dizia, situar a trajetória de Yeshua HaMashiach nos eventos pascais, nos eventos da Páscoa, conforme Êxodo, né? A pastora Daniela vai falar um pouquinho, e também nos situar hoje, né? Comendo a carne de Yeshua, como ele disse, né? Tirando o fermento e contando o Homer, que serão coisas que nós vamos falar no decorrer dos próximos dias, ou dos próximos vídeos, melhor dizendo. Então, Daniel, dos próximos vídeos, dos próximos vídeos, né? Hoje ainda é 26 de março, sim. Então é o dia anterior ao dia da separação do Cordeiro, se podemos assim dizer. Sim. Mas a palavra é contigo. Então tá. Bom, a Páscoa, ela é um divisor de águas na vida do povo judeu, do povo de Israel, né? Ela, até Deus estabelecer a Páscoa, eles eram escravos. E eles ficaram muitos anos escravos no Egito. Só que Deus tinha feito uma promessa para eles, que eles seriam uma grande nação, que eles teriam uma terra. E eles ficaram 400 anos, 400? Foi 400? 30. Esqueci dos 30. 430 anos como escravos no Egito, né? Então, para eles, tudo mudou na Páscoa. Eles celebram até hoje, e se celebra até hoje, porque é um memorial de que um único Deus e verdadeiro resgatou eles. Então, para nós também é um memorial a Páscoa. É por isso que a gente vai falar dos últimos dias do Senhor, né? Só para a gente situar o que está acontecendo, em Êxodo, capítulo 12, o Senhor diz para Moisés e para Arão que aquele será o primeiro mês do ano para eles. Então, o ano começa no mês, em hebraico seria Abib, ou Aviv, não sei como eles pronunciam, ou em Nissan é babilônico, né? Nissan. Então, esse seria o primeiro mês do ano que Deus estabeleceu que seria esse primeiro mês. E aí Deus coloca para Moisés e para Arão algumas
condições, eu vou usar essa palavra, algumas condições para eles prepararem essa festa, que é a primeira das festas da primavera, né? Que é Pessa, tá? Então, a primeira coisa, o Senhor diz lá em Êxodo 12, depois você pode ler o texto todo com calma, eu não vou ler, só vou contar um pouquinho da história, né? Ele diz que é para no dia 10 daquele mês, então, que é o primeiro mês do ano para eles, do calendário religioso, né? No dia 10, eles precisam separar um cordeiro. Esse cordeiro, ele tem que ser de 1 ano, macho, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, sem nada. Então, eles pegam, tem um vídeo muito bonito do Michael Hood, que ele entra com um cordeirinho. Eu gostaria muito de poder fazer isso aqui, mas não dá, né? Não tem um cordeirinho para trazer aqui para vocês. Um cordeirinho atado numa fita vermelha, né? E ele entra com aquele cordeirinho. Então, eles pegavam esse cordeiro e separavam. Eles tinham que levar ele para casa. Aí já representa muita coisa, né? E eles ficavam 4 dias com aquele cordeiro em casa. Então, se você pegar uma imagem para olhar de um cordeirinho de 1 ano, ele é muito fofinho. Todo mundo na casa certamente se apaixonaria pelo cordeirinho, né? E depois de 4 dias, no dia 14, então, daquele mês, aquele cordeiro teria que ser sacrificado. Para o sacrifício também o Senhor estabelece algumas regras. Nenhum osso daquele cordeiro poderia ser quebrado. Eles tinham que recolher o sangue e passar o sangue nos umbrais da porta. Estou só relembrando, vocês já conhecem esse texto, né? O sangue nos umbrais da porta. E uma coisa que me chama a atenção sempre quando eu leio esse texto é que o Senhor diz assim: quando eu vir o sangue. Então, o sangue do cordeiro era para o Senhor, não era para quem estava dentro da casa. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, né, e não haverá morte na casa de vocês. Então, são algumas coisas que são estabelecidas. Outra coisa que também é estabelecida nesse mesmo dia, que inicia a Páscoa, que é o dia 14 desse primeiro mês, inicia também a festa dos pães asmos. Nós vamos falar um pouquinho aqui com vocês também sobre a festa dos pães asmos. Por quê? Ela inicia dia 14 e ela percorre os dias da Páscoa, né? Só que 2 dias antes era preciso começar a tirar o fermento de casa. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque a Páscoa, ela representa, né, ela é uma figura da morte do Senhor e do nosso resgate, vamos usar essa palavra, né? Quando nós somos resgatados pelo Senhor, pelo sacrifício de Jesus. E cada coisa dessas, cada detalhe desses, mostra para nós a fidelidade e o zelo de Deus com a palavra dele, porque na morte de Yeshua, Pessa se cumpre nos mínimos detalhes. Isso é assombrosamente maravilhoso. Só assim, para situar quem está nos assistindo, pastora Daniele, esse dia 14 de Aviv, ou 14 de Nissan, corresponde ao nosso 31, agora, quarta-feira próxima. Isso, 31, quarta-feira próxima. Porque 31 de março, né? 31 de março no seria no nosso calendário. No nosso calendário. É só para situar, porque nós vamos, na verdade, nós vamos lidar com 2 calendários. Com 2 calendários, o calendário oriental e o calendário ocidental, né? Sim. E nem sempre eles coincidem. Sim, então, se eu entendi, nesse separar o cordeiro... Seria dia 10 de Nissan. Dia 10 de Nissan, que corresponderia a 27 agora. 27, não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas no nosso caso é amanhã. Hoje é dia 26/3. Seria dia 27 de março de 2021.
2021, porque muda, né? De ano a ano muda isso, né? Sim. Então, nós teríamos o início de todo o processo, vamos dizer assim, com a separação do cordeiro, no dia 10. E eles ficam com o cordeiro 4 dias. 4 dias. E aí, no 14º dia, o cordeiro é sacrificado. Isso. E aí começa a festa da Páscoa, aí isso? começa a festa da Páscoa, que vai durar por 8 dias. Ah, sim. Então, fazendo um paralelo com o nosso calendário, desse nosso ano de 2021, o dia 10 de Nissan, que fala aqui em Êxodo 12, corresponderia ao nosso dia 27/3 de 2021. Sim. E aí eles teriam que ficar com este cordeiro em casa até o dia 31/3 de 2021. Sei. Tá? E aí sacrificariam aí sacrifica o cordeiro. Neste mesmo dia 31 começa a festa dos pães asmos. Então, no dia 28, eles já têm que começar a tirar o fermento, que nós também vamos falar. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai falar dia a dia os acontecimentos lá de Êxodo e o que aconteceu nos últimos dias do Senhor em Jerusalém. Então, se a festa dos pães asmos começa no mesmo dia do sacrifício do Senhor, do Cordeiro, né? E começa a tirar o fermento antes, só uma elucubraçãozinha aqui. Quando o Senhor estava lá por Jerusalém falando, cuidado com o fermento dos fariseus, estavam em casa, já procurando o fermento. A nação de Israel já estava com as lanterninhas à noite procurando o fermento. Eles procuram pela casa inteira, não só na cozinha, não só no lugar que a gente sabe que guarda o fermento, mas eles procuram na casa inteira com lanternas para não correr o risco de esquecer fermento em algum lugar. Eu li em algum lugar, que eu não me lembro, que os judeus ortodoxos, eles chegam a jogar fora, literalmente jogar fora, utensílios que tenham sido que tenham produzido alguma coisa, enfim, com fermento. Sim. Né? Eles chegam a descartar esse ponto de tão importante a tentativa de observar, vamos dizer assim, legalisticamente, sim, né? Ritualisticamente, uma ordenança do Senhor. E é interessante porque, na verdade, todos esses rituais que eles praticam como rituais, né? Na verdade, quando a gente vai vendo o que acontece com o Senhor, a gente vai vendo que para eles são rituais, mas que eles têm um fundo espiritual, vamos dizer assim, se dá para dizer assim, né? Vai revelando aquilo, vai revelando, né, uma verdade na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, a Páscoa ela é muito importante porque ela é um divisor de águas na nossa vida. Sim. Eu só voltando, quero enfatizar um pouquinho isso, porque sim, depois isso é importante para nós, para a nossa vida cristã também. Quer dizer, nesses 4 dias anteriores, ou do dia 26, já hoje, 26, ele já procurando... Se estivéssemos... Se hoje aqui a gente estivesse no calendário oriental, nós já estaríamos no dia 27. Estaríamos procurando fermento. Já estaríamos procurando fermento. E o Senhor Jesus estaria denunciando o sim, fermento. Porque o dia começa no pôr do sol. Então, como a gente já está aqui, já é de noite, nós sim, estamos gravando às 7 horas da noite, então já estaríamos no dia 27 procurando fermento. E o Senhor Jesus estaria nesse tempo, nesses dias, já como ele tinha feito anteriormente, sim, denunciando o fermento dos escribas, dos ele fariseus. Passou esse dia todo ensinando na sinagoga, né? Sim. Ensinando todos os caminhos do reino. Olha, tenho grandes expectativas para os próximos também dias. Acho que vai ser bem legal. Tem coisas bem interessantes para a gente falar. Tem a contagem do Homer também, que sim, a gente vai falar um pouquinho, né? A festa do Messias. A festa do Messias. Muito interessante. Tem muita coisa para a gente conversar nos próximos dias. Leia, se você que, né, seria interessante você ler Êxodo 12, que fala da festa da Páscoa, para você ver os detalhes.
Levíticos 23 também fala, né? Então, são textos que é bom você ler, porque nós não vamos ficar aqui lendo um monte de texto, né? Não. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente sabe, né? O que a gente estudou e aprendeu a respeito da Páscoa, mas daí são detalhes que você já vai ter conhecimento, é interessante já saber. Sim, inclusive para poder acompanhar melhor, né? Isso depois, mesmo. quando conversarmos. Então, eu creio que hoje era isso, ou tem mais alguma coisa? Não, eu acredito que era isso. A gente só vai ter esse tempo nos próximos vídeos, explicando melhor cada detalhe dessa festa, né? Sim. Como eu disse, é assombroso e maravilhosamente assombroso a fidelidade de Deus nos detalhes, naquilo que mostra a morte e a ressurreição de Cristo nessa festa. E assim como o Senhor é fiel nesses detalhes, Ele é fiel em outros também, né? Eu acho que por isso que é tão importante a gente conhecer, entender essas festas. Não é, como a pastora Bernadette falou, não é para judaizar ninguém, não é para você ir lá preparar o ceder na sua casa, né? Não tem nada a ver isso aí. Nada a ver. Não é isso que importa para nós, né? Mas é realmente crescer um pouquinho mais, vendo a fidelidade de Deus para conosco. O cumprimento, né? Detalhado, item por item, inclusive nos horários. Sim. Né? Nos horários, no dia, nos horários, tudo. E também já tirar alguns conceitos, né? Mexer com alguns conceitos que a gente traz, né? A palavra fala das vãs tradições herdadas dos nossos pais, né? Então, mexer com alguns dos nossos conceitos, algumas coisas que a gente acha que a gente aprendeu, mas que não são bem assim, né? Com relação ao que o Senhor fala na palavra, também mexer um pouco com esses conceitos. Aliás, falando sobre isso, desvia de uma maneira terrível, né? Porque os 3 dias no sepulcro passa a ser 1 dia e meio. Passa a ser 1 dia e meio, é. E a celebração da ressurreição passa a ser um coelho que dá ovo. Coelho que bota ovo é um pouco difícil. Que dá ovo é pior ainda. que dá ovo é pior ainda, né? Eu acho que o coelho assaltou a galinha, mas tudo bem. Bom, enfim. Né? Vamos desmistificar algumas coisas. Isso, vamos quebrar alguns conceitos. E aqui ninguém é religioso, vamos ficar bem à vontade também para poder conversar livremente. Né? Quem puder tirar algum proveito, nós ficamos muito satisfeitas de poder, eu fico satisfeita de poder servir ao Senhor, se alguém puder ser edificado, como eu quero ser edificada nessa nossa conversa também. Amém. Tá bem? Tá bem. Então vamos fazer uma oração? Vamos, pode orar aí para nós, pastora. Eu ia passar a bola. Ai. Vai, começa que eu vou adiante, vai. Vai, você consegue, vai. O Senhor está aqui conosco, Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, Senhor, para conosco. Tua palavra diz que ainda quando nós somos infiéis, o Senhor é fiel, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos porque nós podemos conversar livremente, Senhor. Podemos também, por esse meio, alcançar nossos irmãos que vão assistir esse vídeo, ó Pai. Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo esteja ao longo desses dias nos ensinando, quebrando os nossos conceitos, renovando a nossa mente, transformando a nossa mente, ó Pai. Porque nós queremos sim, Senhor, experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade em todas as áreas da nossa vida. Por isso, Senhor, nós nos colocamos inteiramente, Senhor, à tua disposição para te servir. Nós, Senhor, nos rendemos a ti e queremos, Senhor, falar somente aquilo que o Senhor quer que nós falemos nos próximos dias, em todos os vídeos que nós fizermos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, Pai, porque o Senhor nos amou a ponto de nos dar o seu Filho, e esta Páscoa
A Páscoa representa, Senhor, a nossa liberdade, representa quando fomos comprados para sermos teus. Nós te agradecemos por essa liberdade de poder conversar com alegria, Senhor, sabendo que assunto tão sublime, tão santo, pode ser tratado com alegria, com descontração, porque o Senhor é aquele que ouve os seus filhos, está presente, e essa liberdade, ela nos leva, Senhor, a um entendimento de que há, sim, diferença entre o santo e o profano, mas o santo é também livre e é alegre. Muito obrigado, Pai. Graças te damos, Senhor, porque podemos hoje celebrar com alegria o fato de que Cristo, Yeshua HaMashiach, já ressuscitou, já vive, já está há 2000 anos ou mais à tua direita intercedendo por nós. Que nesses próximos dias, concordo com a oração da tua filha, nós possamos ser instrumentos na tua mão e sermos edificados por ti. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Então é isso. Nos próximos vídeos nós vamos continuar falando a respeito do assunto, né, desenvolvendo mais detalhadamente cada um dos momentos dessa última semana do Senhor Jesus. Isso Amém? mesmo. Shalom. Shalom.